Vamos lá então, dando continuidade à nossa tarefinha. Vamos lá no livro Numerar, tá bom? Página 32. Tantararam, o que vamos trabalhar hoje? Vocês sabem identificar para a prof o que tem aqui? Vocês sabem me dizer o que é isso daqui? Será que é um texto? É uma leitorinha? Uma história? Ou um poema? Poesia? Será, prof? É uma receita. Olha que interessante. Trabalhamos hoje receita lá no numerar, né? O brigadeiro. Agora vamos trabalhar receita no letrar, né? Vamos agora fazer a receita saber como faz a receita do biscoito do gengibre, lá da historinha que estamos vendo aqui nesse livro aqui, letrar, né? Vamos saber como é que o menininho fez o biscoito de gengibre, o que ele usou, se foi fácil, se foi difícil, né? Mas deve ter sido muito fácil, não é verdade? Porque o menininho conseguiu fazer sozinho, não é? Sozinho entre aspas, porque a vovó também ajudou ele, né? A senhorinha lá ajudou ele a fazer, não foi? Então, vamos chamar a mamãe agora para ajudar vocês também a fazer esse biscoito. A prof vai passar os ingredientes para vocês, vai falar o que usa, como que faz, o modo, tudo. Aí você chama a mamãe para ajudar vocês a fazer. Vamos lá? A prof vai começar a falar sobre os ingredientes. Vamos ver o que vai? Então, nos ingredientes, o que o menininho usou? Ele usou 2 colheres de manteiga. Duas colheres. Um açúcar de mascavo, né? Que é aquele mais amarelinho, né? Por que ele usou o mascavo? Para dar uma cor, porque daí fica aquela outra cor e aquele outro gosto do gengibre na massa, tá? Por isso que tem que ser o açúcar de mascavo, tá bom? E o que mais? Ele usou 4 colheres de sopa de mel. 4 colheres. Então, 1, 2, 3, 4, prof. Ele usou também 2 xícaras de trigo. Então, 1, 2 de trigo. E 2 colheres de chá de gengibre picado. Pede para a mamãe ralar e vocês colocam 2 colheres de gengibre picado, tá? Não vão colocar muito não, porque senão pode ficar meio aquele gosto do gengibre, pode arder um pouquinho a boquinha, tá bom? E um ovo, tá? E um ovo. Vamos agora aprender como fazer. Chama a mamãe aí, vamos fazer essa receita, hein? Vamos lá. Numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo, o mel e leve ao fogo bem baixo, tá bom? Mexa com uma colher até obter uma calda. Então, na hora que ele ficar aquela calda, pode desligar do fogo, tá bom? Olha lá a panelinha lá, mostrando lá, tá bom? Como que fica. Depois, vamos separar ele numa tigela. Peneire a farinha de trigo e coloque o gengibre. Misture e acrescente a calda e o ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. Então, a hora que obter uma massa que fica assim, ó, igual aquela massa de pão, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel filme e vão enrolar essa massa. E vão deixar ela por 12 horas na geladeira, tá bom? Tem que deixar ela 12 horas na geladeira. Então, se caso vocês fazerem hoje, só amanhã que vocês vão poder fazer o biscoito, tá? Porque tem que deixar 12 horas dentro da geladeira, tá bom? Depois que ficou as 12 horas, vamos ligar o forno e aquecer ele em 180 graus, tá bom? Deixar ele aquecendo lá, tá bom? Aí vamos virar a página para ver o que continua. Aí nós vamos fazer o que agora? Vamos pegar o rolo, né? Vamos abrir a massa. Olha lá, mostrando lá no desenho. Abrindo a massa com rolo, né? Por isso que na aula anterior, né, no vídeo anterior, a prof falou lá que trabalhamos também quais foram as coisas que ele usou para fazer, né? Os objetos que ele usou para fazer. Tinha um rolo, né? Então, olha o rolo lá. Então, vamos pegar o rolo e vamos, ó,
o quê? Espalhar a massa, né? Olha lá, deixar a massa desse jeito, tá bom? Para isso, você joga a farinha em cima, depois coloca a massa e pega o rolo e vai com o rolo. Vai rolando até que ela fique desse jeito aqui. Se caso você estiver a mamãe estiver em casa, aquelas forminhas de cortar biscoito ou bolacha, vocês vão pegar aquela, não precisa ser igual do biscoito de gengibre. Mas se tiver outra aí, vocês vão fazer forminhas de biscoito daquele jeito. Ou pode ser um copo e fazer de rodelinha, né? Vamos fazer de círculo, né? E depois vocês vão pegar uma assadeira, vão untar com manteiga e farinha e vai colocar os biscoitos. E já que o nosso forno vai estar lá pré-aquecido, mamãe que tem que ligar, viu? Não é vocês mexendo no forno, não. Chama a mamãe e fala, mamãe, liga o forno aí e vamos colocar o nosso biscoito para assar. Aí coloca na assadeira e coloca para assar, tá bom? Hora que tiver pronto, deixa esfriar um pouquinho, pega uma espátula e tira o biscoito. E daí depois é só comer aquela delícia, né? Saborear o nosso biscoito de gengibre, tá? Vamos agora para umas perguntinhas? Vamos? Converse com a turma sobre a receita, mas vamos agora conversar com a mamãe ou com o papai sobre a receita. Mas se vocês quiserem compartilhar aqui para a prof ver vocês falando o que vocês acharam, a experiência de fazer essa receita, a prof vai amar, viu? Vamos compartilhar aqui com os amiguinhos, daí todo mundo começa falando como é que foi, tá? E também vamos falar aqui, ó, como que é o nome da receita. Aí vocês podem falar, mandar pra prof, áudio, tudo, falando como que é o nome da receita, quais foram os ingredientes que usou, quais foram os ingredientes, vocês lembram? Vamos mandar aí pra prof ver. Que medidas são usadas para o açúcar mascavo e a farinha? Qual medida foi? Foi 1 xícara? Foi 2 xícaras? Foi 3? Vamos saber, então. Vamos ali identificar quantas foi e vamos falar para a prof. Se foi 1, foi 2, tá? Aí vocês vão falar quanto que foi de cada um, de farinha e de açúcar mascavo. Depois, que medidas são usadas para manteiga, mel e gengibre? Quais foi a medida? Foi xícaras? Foi colheres? Quantas foi? Foi 1, foi 2, foi 3? Vamos saber e vamos contar para a prof. Qual foi o primeiro item do modo de preparo? Qual que foi? Foi o ovo? Foi o açúcar? Foi a farinha? Qual que foi? Qual que foi o último item do modo de preparar? Vocês veem aí e fala para a prof. Vamos compartilhar, vamos conversar no grupo, vamos falar o que foi, né? Qual que foi usado, qual que foi o último, se foi 1 xícara lá na medida, se foi 2, quantas colheres foram usadas de mel, de manteiga, né? Vamos falar para a prof, vamos conversando, tá? E depois, encontre e circule a palavra gengibre no texto, né? Então, vamos ver lá, gengibre é essa palavrinha que está escrita em azul, que vem a letra G, o E, o N, o G de novo, o I, o B, o R e o E. Então, gengibre começa com qual letra? Com a letrinha G. O G do gato, o G do galo, do gelo, né? Então, vamos lá, né? Fazer lá, identificar onde que eu tenho aqui. Quantas vezes aparece a palavra gengibre na receita, tá bom? Vocês vão observar e vão ver quantas vezes apareceu. Depois que vocês viram quantas vezes, vocês vão contar. Se apareceu 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão colocar aqui, ó. Aqui nesse quadrinho aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a tarefinha de hoje, tá? Da página 32 e 33. Qualquer dúvida, pode chamar a prof, que a prof tá aqui à disposição. Beijo, fica com Deus.